O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes no nosso santuário, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, permitam-me uma reflexão sobre o que a liturgia nos traz. Nós estamos essa semana rezando pela unidade dos cristãos, uma vez que estamos preparando para a liturgia de Pentecostes, quando a igreja nasce de forma missionária, com o derramamento do Espírito Santo. Este Espírito Santo que tem assistido a igreja ao longo desses 2000 anos. É fundamentado nessa oração de Jesus Cristo no Evangelho de João, que a Igreja Católica se propõe, junto de outras denominações, a rezarem pela unidade dos cristãos. Mas aqui nós temos dois discursos de despedida que a liturgia nos traz. O discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso, como ouvimos a primeira leitura no livro de Atos dos Apóstolos, e o discurso de despedida também de Jesus, que já estava ali no Getsêmani, preparando para se entregar de forma livre para a salvação do mundo. A preocupação de Paulo com aqueles anciãos de Éfeso é para que eles se mantivessem firmes na fé e nos ensinamentos que ele havia deixado entre os anciãos de Éfeso. Há também preocupação de Jesus é que os discípulos, os apóstolos, se mantivessem unidos, que se mantivessem em comunhão, para que o mesmo amor, a mesma comunhão entre o Pai e o Filho pudesse também ser refletida através dos apóstolos, através daqueles que seguiriam os apóstolos, e assim o mundo acreditasse que Jesus Cristo veio ao mundo para trazer uma palavra que salva. Queridos, nós percebemos que desde o início, na igreja primitiva, já havia preocupação de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e depois dos seus seguidores, e aqui representado pelo apóstolo Paulo, de que a unidade, a comunhão da igreja fosse preservada, já que muitas correntes de ideologias foram surgindo no meio, fazendo com que os ensinos de Jesus fossem distorcidos, que outras filosofias, que outras correntes de pensamento deturpassem. Então houve uma preocupação de Paulo dizendo: olha, vai aparecer no meio de vocês muitas pessoas que vão acabar deturpando, interpretando de forma equivocada aquilo que eu os ensinei. Por isso, cuidem de vós e cuidem daqueles que o Senhor vos confiou como pastores.
É um grito que Paulo fez a eles e agora faz a mim e a você. E a palavra de Deus tem esse caráter atemporal, porque mesmo 2000 anos tendo sido ela proclamada, vivenciada, ela continua fazendo efeito na história, porque faz efeito na história de seres humanos, e nós assim somos. E a história da humanidade e a história da igreja, a igreja em todo o decorrer da sua presença na terra, ela foi atacada, ela viveu por momentos em que falsos profetas apareceram e continuam aparecendo. Por isso essa palavra é muito atualizada no tempo em que nós vivemos, sobretudo numa sociedade fragmentada, numa sociedade em que não se tem mais um ponto de convergência, um ponto de comunhão, mas cada um deseja colocar a sua narrativa para fazer valer a sua verdade com V minúsculo, a sua verdade individual, a sua verdade pessoal. E a palavra de Deus, confrontando essa sociedade que nós vivemos, também nos aponta que entre nós, tanto católicos como os que outros que se dizem cristãos, corremos o risco de deturparmos o Evangelho, de equivocarmos na interpretação para fazer o Evangelho caber na nossa vida e não a nossa vida caber no Evangelho. Vamos buscando palavras de forma conveniente, vamos buscando trechos que nos apetecem para que, de alguma forma, a nossa consciência seja tranquilizada, seja amenizada diante de um desafio de ser cristão, de seguir o mandamento de Jesus, que sejamos um para que o mundo creia. Mas aí começamos a interpretar de forma individual e subjetiva para nos desculparmos, para desviar de nós a responsabilidade de vivermos como verdadeiros cristãos. E Paulo grita a nós, como gritou, como disse de uma forma dramática, comovente aos anciãos de Éfeso: cuidem para que a fé não seja perdida, para que também aqueles que terão em vocês um referencial se mantenham direcionados para o ensinamento de Jesus Cristo. E essa oração sacerdotal que Jesus Cristo faz no evangelho que ouvimos, essa oração de entrega, vejam bem, ele estava prestes a passar pela morte, prestes a passar por um momento de humilhação, mas ele não estava preocupado consigo, ele não estava preocupado com o que haveria de passar, mas como ficariam os discípulos, os apóstolos, com a sua ausência, como eles se comportariam quando ele já não estivesse mais presente no meio. Que belo é o exemplo de Jesus para nós. De vir ao encontro da humanidade para nos valorar, para nos valorizar, para encher a nossa vida de graça e de valor, e nos ensinando, nos apontando que é em comunhão, é em unidade, que nós vamos vencer as adversidades que o tempo e qualquer tempo possa oferecer. Repito, em todos os tempos a igreja foi desafiada, a igreja foi questionada, foi confrontada. E o que nos faz entender que as portas do inferno não prevalecerão, como o próprio Cristo garantiu sobre Pedro, é que é o próprio Espírito Santo de Deus quem tem conduzido esta igreja, porque as nossas ações humanas, por si, já teriam destruído, já teriam feito com que ela sucumbisse, mas porque há uma ação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, é que nós damos passos e até mesmo naquilo que divergimos, entramos em comunhão. Por isso, a Igreja Católica mantém essa estrutura em que o Papa, ele é o sumo pontífice, é o ponto de convergência da igreja como um todo, da igreja em toda a sua universalidade. E é tão interessante como nós vivemos querendo politizar a religião, que nesses últimos tempos, passando pelo conclave, quantas pessoas que desejavam um Papa dessa ou daquela forma, que pudesse
de algum modo, satisfazer o nosso desejo de uma visão de igreja que nós temos. E aí pensava-se num papa progressista ou num papa conservador, e sem pensar que é o Espírito Santo que não vota, ele elege, ele escolhe. É ele quem rege todas as coisas, fazendo-nos mais uma vez entender que não é a nossa vontade, mas é Deus em sua bondade infinita que tem mantido de pé esta igreja. Tem mantido de pé esta igreja. Precisamos olhar para o Evangelho, para a palavra do Senhor e tentar colocar a nossa vida, se dizemos e reconhecemos como cristãos. Aqueles que não são cristãos ou que não querem ser cristãos, não têm obrigação e nem responsabilidade alguma. Mas aquele que foi batizado, que se reconhece, que frequenta as comunidades de fé, esses sim precisam se comprometer, já que se dizem cristãos, precisam viver como cristãos. Aqueles que são atleticanos vivem e vestem a camisa do Atlético, que são cruzeirenses como eu sou, vestem a camisa do Cruzeiro. Nós, enquanto cristãos, precisamos vestir a camisa de Cristo. E o que Ele pede-nos é que nós os amemos, que nós mantenhamos a unidade, e que essa unidade ela possa, de fato, mostrar ao mundo que mesmo diante de pensamentos divergentes, embora possamos ser adversários, nós não somos inimigos, nós não precisamos fechar o diálogo. Pedro e Paulo tinham temperamentos muito diferentes um do outro, e pensamentos também. Tanto que ouvimos, se acompanhamos a liturgia da igreja, há alguns dias atrás, o Concílio de Jerusalém, em que um grupo de apóstolos defendia que o evangelho deveria ser pregado para os gentios ou os pagãos, os que não pertenciam à aliança de Israel. E outro grupo entendia que deveria ser só para Israel, só para os judeus. Prevaleceu, para a glória de Deus, aquele grupo, depois de conversarem, depois de cada um colocar o seu ponto de vista, prevaleceu o entendimento de que para todos, também para os gentios, o evangelho deveria ser pregado. E graças a Deus, por isso nós temos o evangelho também em nossas mãos. Porque em relação aos judeus, nós também somos considerados gentios, fora do território e fora do lugar da aliança. Precisamos, pela unidade, mesmo na divergência, buscar um consenso, porque o Cristo, Ele é o consenso. É para Ele que eu e você devemos olhar. Podemos pensar politicamente diferente, torcer para time diferente, podemos ter visões de mundo diferentes, mas isso não deve fazer de nós inimigos, não deve fazer de nós que levantemos contra outra voz, querendo cancelar uma sociedade hoje que não suporta o diferente, que cancela, que descarta, que quer eliminar, e não é essa a cultura do cristão, não. E também assim nós somos provocados, e assim como Paulo disse, num contexto diferente, mas também desafiador, dessas falsas doutrinas que têm surgido, dessa cultura que ela é anticristã, porque a cultura do Cristo é a vida, é a comunhão, é a aproximação, é ajuntar-se para congregar. E a cultura que nós vivemos é de divisão, fragmentação, de dispersão, de cancelamento, se não pensa como eu, se não vota como eu voto, se não torce como eu torço, não faz parte do clã e do grupo que eu entendo que deve ser o grupo em que tem a verdade diante dos olhos. Se é um papa diferente daquele que eu imaginei, eu não vou respeitá-lo. Olha, e é tão interessante isso, que aquele que não faz comunhão com o papa, automaticamente já está excomungado. Aquele que não aceita o Santo Padre, o Papa, o cristão católico, entendo, estou dizendo para católico, que não aceita o Papa já está de forma automática excomungado, porque ele é o ponto de comunhão entre nós cristãos. Ah, mas eu não gosto do padre, eu não gosto do bispo, eu não gosto do líder religioso. O nosso olhar precisa estar em Cristo. Ele é aquele que não falha, que já nos garantiu
que é Deus conosco. Então o nosso olhar precisa estar voltado para Ele, e não é sobre nós, é sobre Ele. Que possamos pedir a Deus que a nossa soberba, a nossa vaidade, o mundo que nós concebemos em conformidade com os nossos desejos e conveniências, caiam por terra e seja edificado o mundo que o Senhor deseja que nós vivamos, que a fraternidade, pelo menos entre nós cristãos, sobretudo dentro das nossas casas, das nossas famílias, que é onde a igreja entende que é a primeira comunidade, a igreja doméstica, a igreja do lar. Ali também, sobretudo, precisamos ser fraternos e ser um, de ter um ponto de comunhão, de trabalhar junto para que a família seja edificada, para que tenha um objetivo e esse objetivo seja alcançado por todos os membros. Por isso deve ter um alinhamento, deve ter diálogo. Não é sentar à mesa, né? Como nós temos visto acontecer fora do Brasil, porque aqui não, né? E cada um está no celular, cada um está no mundo, está num grupo, está numa atmosfera e universo diferente. Não é sentar à mesa e um olhar para o outro e ali criar comunhão para que a vizinhança creia que ali há uma família realmente constituída em comunhão e em fraternidade. Começando no que é pequeno, no que nos cabe, depois levando essa experiência familiar para as nossas comunidades de fé, e assim toda a igreja vai vivendo o que é desejo. Mas tudo começa pequeno. Então comecemos na nossa casa essa comunhão de permitir que possamos não apenas conviver, mas vivermos juntos. Vivermos alinhados para que o mundo creia que o Pai, o Filho e o Espírito são um só e são reflexos também para as nossas comunidades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor as preces da nossa comunidade de fé. A nossa resposta será: guiai-nos, Pai